Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, maravilha, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. Graças a Deus, mais uma vez hoje, graças a Deus, hoje é dia 22 de setembro de 2021, mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus, junto com você, para nós compartilharmos de um tempo de ministração da palavra de Deus através do ensino, da palavra de Deus. Por isso que é um encontro com a palavra, Não é um encontro com a pregação da palavra, não é apenas um encontro, com o texto sagrado, mas com as coisas importantes que compõem o texto, e está no texto sagrado para poder nos orientar, nos ensinar, nos instruir, nos direcionar, segundo a vontade do nosso grande Deus, o nosso Deus maravilhoso. Então sejam mais uma vez bem-vindos ao programa que acontece ao meio-dia de terça-feira e ao meio-dia de quinta-feira. Na quarta-feira, 11h30 da noite, nós temos um encontro com o programa Liberdade e Vida. E nós encerramos o programa Liberdade e Vida com uma oração do impossível, a oração das causas impossíveis. E graças a Deus nós cremos e confiamos no poder de Deus para alcançarmos o milagre no nome de Jesus, Nós não pregamos o que vivemos, nós pregamos aquilo que nós cremos, Então nós confiamos muito naquilo que Deus pode fazer, pode realizar para a glória do nome dele, Graças a Deus. Então seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Ao meio-dia, com uma analogia do Salmo 91, que fala da mortandade que assola ao meio-dia. Sabemos que é um tempo desafiador, meio-dia, almoço, algumas tarefas familiares, trabalho, enfim, mas é um tempo que nós damos uma parada 2 vezes por semana para nós estarmos compartilhando da palavra de Deus e também orando para que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, de uma forma muito preciosa e poderosa, tá bom? Bom, hoje nós temos terça-feira, nós temos o nosso departamento de ensino às 7h30 da noite, quarta-feira à tarde nós temos a Tarde da Bênção, o 4º elo da campanha Jesus no Meu Lar. Na quarta-feira à noite é o departamento de Uniora, de intercessão, de oração, é o nosso momento de oração. E à noite, a quinta-feira é o grupo familiar, sexta-feira é o 5º elo da campanha Jesus no Meu Lar, 6º elo, 5º elo da campanha, e sábado nós temos um encontro, o culto de casais, e é onde nós vamos falarmos sobre os 5 sentidos do relacionamento. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Domingo de manhã, 8 horas, domingo 9h30 e depois domingo às 6h30 da tarde. Ok? Tá aí a nossa programação e olha, se prepara para o dia 18 de outubro, uma live nacional. Nós estamos preparando o vidro de óleo consagrado, fui para o monte ontem, graças a Deus o pastor Israel esteve no monte ontem consagrando o vidrinhos de óleo, o óleo que nós vamos lhe entregar, para você entregar para 10 pessoas, amigas suas, seus parentes, seus amigos, para eles participarem no dia 18, eles participarem, essas 10 pessoas que você vai convidar, vai entregar o óleo, eles participarem do encontro que nós vamos ter numa live nacional no dia 18, segunda-feira, às 20 horas da noite. Vai ser um momento muito precioso de oração de cura, É Vida para o Brasil, o nome da programação. O médico dos médicos vai operar dia 18 de outubro, é dia dos médicos, E nós vamos estar clamando junto com o pastor Mário, presidente nacional da nossa igreja. Nós vamos estar lá consagrando, orando junto com ele para esse tempo de milagre,
esse tempo precioso no nome de Jesus, tá bom? Vai ser muito precioso. Olha, semana passada nós entramos, semana passada nós falamos sobre o pertencimento, né? A pessoa se sentir pertencer. E é um senso, é um sentimento que está dentro de nós, porque nós temos a ideia desse pertencimento, ou seja, por exemplo, de uma forma bem assim simples, né? Não ruim. Por exemplo, quando uma pessoa ela pertence a um time de futebol, ou seja, ela é parte da torcida desse time, esse time pode estar nas beiradas de uma tabela, nas beiradas, né? Mas ele tem aquele senso de pertencer, de fazer parte daquilo que ele não abre mão. Se o time está bem, se o time não está, se o time está ganhando, se o time está perdendo, ele não abre mão daquele clube, né? É o senso de pertencer, de fazer parte de algo muito maior que ele, né? Tinha e tem que ser isso também na empresa, na família e também na vida espiritual. A gente ter esse senso de pertencer a algo muito maior do que eu, sem precisar tomar pílulas de motivação. Por exemplo, o time ganhando é uma motivação para eu pertencer. Mas mesmo ele não ganhando, eu tenho esse senso de pertencimento. Eu faço parte dessa história. Eu sou componente nessa história. A mesma coisa na igreja, né, na vida espiritual. Você sem precisar ter os milagres que nós precisamos, nós temos esse senso, eu pertenço a um corpo chamado igreja. Esse corpo que é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, o que manda, coordena a igreja. Então esse senso, quando nós desenvolvemos isso, independe de nós sabermos independe se estamos abençoados ou não, independe se Deus ouviu a nossa oração e respondeu ou não, independe se eu estou feliz ou não, independe se eu estou bem ou não, eu pertenço, eu faço parte. Não importa se eu estou sem luta ou não estou sem luta, eu faço parte desse corpo, eu faço parte dessa história. Isso é muito importante. Se nós não desenvolvermos esse senso de pertencer à família espiritual, nós vamos ficar, desculpe a expressão, não querendo, né? Mas nós vamos ficar de galho em galho, até uma hora o galho quebrar e nós cairmos. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, eu tô querendo um lugar para me sentir bem, eu vou sair daqui, vou sair de lá. Não. Se eu tenho o senso de pertencer, eu não preciso ter esses sentimentos, ou seja, eu preciso estar bem, eu preciso estar legal. Não. É como a família, às vezes dentro da família as coisas não estão bem, mas eu pertenço a essa família. Por que eu vou abandonar essa família? Se eu tenho um senso de pertencimento, se a família não está legal, está com problema, para que eu vou trocar de família? Eu pertenço a essa família. Eu vou procurar ajudar o pai, a mãe, o filho, a filha a superar os seus momentos difíceis, porque eu faço parte dessa família, eu faço parte dessa casa, eu faço parte dessa história. É a mesma coisa a empresa. Por que eu fico... As pessoas, é lógico, né? As pessoas querem melhorar, progredir, isso é tudo muito natural. Mas estar dentro de uma empresa é fazer a história, participar da história daquela empresa. No que se diz a história na sociedade com o seu produto, a história das pessoas como os colaboradores que estão ali, crescendo, construindo as suas casas, adquirindo, tendo a sua vida sadia. Então eu faço parte dessa empresa, eu não preciso ficar atrás de um aumento, talvez de uma hora errada, de um momento errado. Então eu não preciso desses momentos de motivação, eu faço parte. Às vezes as pessoas, elas
A falta de senso de pertencer é quando ela precisa de coisas para poder motivá-la. É como um filho que às vezes não tem um senso de pertencer àquela casa, ele fica negociando prazeres, ou seja, me dá uma camisa, me dá isso, me dá aquilo, para poder ele se sentir ali. A mesma coisa a esposa e o esposo nessa convivência familiar. Então, semana passada nós falamos sobre isso. Eu fiquei muito encantado quando o Espírito Santo nos trouxe isso. É lógico que esse sentimento ele é colocado dentro de nós desde quando nós fomos constituídos. Nós crescemos para sentir-nos pertencer a um grupo da escola, a um grupo da fábrica, né, um grupo como família. Então nós temos esse senso, né? O psicólogo americano Maslow, Abraham Maslow, ele trabalha muito sobre esse senso e cria, né, meios e mecanismos para poder despertar isso. Então, no primeiro capítulo de Provérbios, nós vemos isso, né? O Salomão tratando disso, né? Despertando o jovem para nesses primeiros versículos. Versículo 12, para a gente passar, porque eu quero te dar 7 dicas como que você desenvolve um senso de pertencimento dentro da sua casa, na igreja e no trabalho como colaborador. Como é que você desperta esse senso? O que que nós podemos fazer para poder gerar no coração do filho que ele pertence à casa, ele diminui a rebeldia, essa agitação que de vez em quando acontece, da mesma forma a esposa e o esposo. Tenho 7 dicas para compartilhar com você, tá ok? Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. E como nós falamos no versículo 12, né, ele termina, né, falando que esse convite dos amigos, o convite não esconde o fato de que o assassinato faz parte do pacote desses amigos que convidam os filhos para essas vidas estranhas, confusas, conturbadas, né, que são o roubo, o assassinato, o ganho fácil, né? Ele sabe que poderá ser um assassino. De que forma? Primeiro, aparecem duas palavras dentro desse versículo, né? Que é, primeiro, o abismo, ou seja, o túmulo, ou o túmulo, morte mesmo física, ou a morte corpórea, ou seja, né, o estado incorpóreo, que não é percebido pelos sentidos, né? É etéreo, né? Espiritual, impalpável, ou seja, quando fala desse abismo, ele fala assim, do perder sentidos, não perceber, né, do que está acontecendo, não é assim? É o encantamento, não sabe o que está acontecendo, parece que a pessoa não tem noção do perigo que está vivendo, não tem assim, não percebe, não tem sentido, né? Não percebe aquilo que está fazendo, que vai gerar algo muito pior, que vai gerar algo, né, muito complicado, ao ponto de chegar à morte, né? É a perda dos sentidos espirituais, que é o temor. Depois ele fala assim, a cova, que é o lugar dos mortos, fazendo essas comparações, né? E essas duas palavras, elas expressam, né, a obscuridade da mente das pessoas daquela época, né? Ou seja, elas ficaram com as suas mentes turvas e não perceberam o mal. E elas possuíam opiniões muito turvas, confusas, acerca do que estava acontecendo no momento da morte. A palavra de Deus nos fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então as pessoas não tinham muita noção da morte, né? A morte sempre foi algo muito discutido, muito pesquisado. Então Jesus, ele traz com o Evangelho, né, ele tornou inoperante a morte. Por quê? Ele torna inoperante a morte, porque ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então ele traz essa sensação, esse ensino, né, despertador através do Evangelho.
mostrando a vida eterna, mostrando a eternidade. Por isso que se tornou inoperante a morte, por causa da luz do Evangelho. Quando eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estou recebendo a vida eterna. Eu estou fazendo com que a morte espiritual se torne inoperante na minha vida por causa da luz do Evangelho. A luz da vida que o Evangelho me trouxe. Então, a gente vê essa composição, esse esclarecimento através das Sagradas Escrituras, ao qual eles não tinham muita ideia no passado. Jesus ele traz muita orientação em relação a isso. Agora, dentro desse pertencimento, Fernando, o que eu faço para poder fazer com que dentro da minha casa, empresa ou a igreja, a gente tenha esse senso? Como que a gente desenvolve isso? Primeira coisa, primeiro conselho, primeira ideia, primeira orientação, vamos dizer assim, primeira opinião nossa, né? Dedique tempo aos seus relacionamentos. Nossa, dedique tempo aos seus relacionamentos. Assim como é preciso dedicar tempo para cultivar um jardim, porque a flor não nasce da noite para o dia, você não planta hoje e amanhã já é rosa, não. Até ver esse jardim florescer é necessário, né? Tempo, trabalho. É a mesma coisa com os nossos relacionamentos. Entendo, tá certo que existe a correria do dia a dia, que às vezes se torna desafiador encontrar um tempo, né, adequado para isso, para visitar os amigos, os familiares, mas é muito importante que a gente saiba que nós temos que priorizar esses relacionamentos. Evite deixar esse compromisso para depois. Então, os relacionamentos dentro da família, dentro de um lar, dentro da igreja e dentro da empresa, ajuda a desenvolver o senso de pertencimento. Tirar um tempo para conversar, visitar um filho, visitar o pai, ou seja, tirar um tempo para poder ter esses relacionamentos familiares, estarem juntos, conversando juntos. Hoje, por favor, não é um tom de crítica, mas um tom de alerta. Hoje, cada filho está num quarto. Hoje, as estruturas são assim, cada filho tem um quarto, cada filho tem um computador, cada filho tem um celular. O pai e a mãe por si também tem um celular, cada um. Tudo bem que cada um tem o seu aparelho de celular, mas tem que haver uma hora em que esse aparelho tem que ser deixado de lado, né, para haver um relacionamento ali dentro daquele lar, dentro daquela empresa, né, criar atividades que geram esse comportamento, né, de pertencimento, igual, por exemplo, nós temos dentro da igreja, né, temos um encontro com os homens, às vezes periodicamente fora da igreja, lá no sítio, incentivamos as mulheres, vamos incentivar as crianças também, nesse dia, nesse tempo, entendeu? Então, esses momentos de relacionamento, aonde nós sentamos, conversamos, aonde nós falamos da vida, uma vez nós nos reunimos, né, dedique tempo aos seus relacionamentos, nós fizemos um dia radical com os homens. Foi a primeira coisa foi uma ideia que, né, o Espírito Santo colocou na minha cabeça, no meu coração. Nós, 6 horas da manhã, marcamos de nos encontrar na igreja, só os homens. Pastor Israel, Alex e outros irmãos foram lá para a represa, dormiram do dia 31 para o dia 1º, né, era feriado em maio. Eles dormiram na represa e fizeram a lona, montaram um acampamento lá. E no dia 1º de manhã cedo, o Alex vinha nos conduzir até Chapéu d'Uvas. Irmãos, foi muito precioso. Os irmãos foram de carro, a igreja naquela época tinha uma Kombi, eu fui até dirigindo a Kombi, aliás, foi o irmão Nilson dirigindo a Kombi,
E foi bacana, atravessamos de balsa e fomos para esse acampamento. Foi um dia radical. Naquele dia, nós consolidamos, não vou citar o nome, lógico, né? Porque vou contar, eu tenho uma mania de contar um milagre sem citar o santo. Nós tínhamos ganhado para Jesus um camarada ateu, budista, cheio de ideias de nova era. Ele assentou naquele dia à margens da represa e o sentou conosco o pastor Exídio. O pastor Exídio estava muito à vontade e o pastor Exídio começou a contar o testemunho dele, o livramento que Deus deu a ele. E ele começou a ouvir e começou a perceber, poxa, eu não conhecia essa história, eu não sabia que o senhor passou por tanto momento difícil entre a vida e a morte. Olha, aí contou da aquisição da casa, como é que foi, como é que aconteceu. Aquele dia nós consolidamos esse rapaz em Jesus. Hoje ele é pastor de uma igreja. Olha que coisa fantástica, olha que coisa preciosa. Hoje ele prega o evangelho hoje, tem uma congregação, faz a obra de Deus. Ganhamos 3 pessoas para Jesus naquela época. Olha só que coisa bacana. Um estava frio na fé, voltou se reconciliando com Jesus. Olha que coisa fantástica. E ficaram ali, gera-se amizade. Não é apenas um momento de prazer, não. Ali a gente gerando esse senso de pertencimento, dando tempo nos relacionamentos. Deixa um pouquinho o celular de lado. Cria um momento familiar para se conversar, para se passear. Uma outra ideia, né? E quando você for visitar, participar, ir, não faça isso como uma obrigação, mas como um gesto que irá fazer bem tanto para aquele que vai te receber, quanto para você mesmo. Afinal de contas, o que mantém os relacionamentos vivos é exatamente essa troca, né? De prazer para quem recebe a visita, para quem recebe e abre a casa e para quem vai lá. Isso é fantástico. Isso é comunhão, isso está dentro da Bíblia Sagrada, né? Esse momento de comunhão em que você, né, se dedica a esse relacionamento dentro da família, dentro da igreja, né? Outra coisa muito importante, a segunda ideia, vamos dizer assim, desfrute de cada momento em plenitude. Procure desfrutar, procure estar presente de corpo e alma mesmo. Tem gente que está presente só de corpo, a alma está ligada em outro lugar nesse momento. Vale dizer que nada adianta ir visitar seus entes queridos, que passar todo o tempo olhando, visitar, né, estar em comunhão, com todo o tempo olhando o relógio, verificando mensagens no celular. Não vale, né? Aí não está desfrutando esse momento. Está ali, mas está preocupado com outra atividade. Então lembre que, né, sobre isso, né, lembre-se que não é uma obrigação, tem que ser feito com prazer, ou seja, eu estou gerando pertencimento a quem está comigo e eu junto com ele. Então, para que seja algo verdadeiro, positivo, para todos, é necessário que desfrute daquele momento em plenitude, contando as novidades, ouvindo o que eles têm a dizer, conversando sobre temas que sejam importantes para vocês, conversando sobre momentos importantes, como foi o trabalho, quem que é o chefe, como que é a máquina, o que você fez hoje, o que você deixou de fazer. Isso é muito importante. Então, a primeira ideia é: dedique tempo nos seus relacionamentos. Segundo, desfrute de cada momento em plenitude. Deixe um pouquinho o celular, a preocupação do dia, e se envolva nesse relacionamento. Terceira ideia, demonstre sua gratidão. Meu Deus, seja grato em tudo, em todos os momentos. A gratidão é um sentimento muito poderoso e capaz de transformar a forma com qual uma pessoa enxerga o mundo. Ser grato é muito mais do que dizer apenas obrigado.
e inclui principalmente sentir uma grande alegria por tudo que possui. Ser grato, tenha gratidão, né? Quando esse sentimento vem de dentro, naturalmente é expressado por meio de atitudes, de palavras, que te ajudarão a demonstrar o quanto se sente feliz por pertencer àquela família, né? Por pertencer. Então seja grato, né? Ou a família ou o grupo, né? Com certeza isso fortalecerá cada vez mais a conexão que você possui, que está sendo desenvolvida. Seja grato. Olha, obrigado por você ter feito isso, obrigado por você ter feito aquilo. Não era sua obrigação, mas obrigado, você foi lá e fez. Você me ajudou de uma certa forma. Agradecer ao filho, agradecer ao pai, agradecer à família. Às vezes as pessoas que, eu queria estar assim, estar assado. Não, agradeça, isso vai gerar o senso de pertencer. Poxa, eu pertenço, eu estou sendo lembrado, eu estou sendo, né? Tem alguma coisa eu estou fazendo de bom, né? De bom para as pessoas, eu estou fazendo algo de bom, de importante. Então, mesmo que seja simples, né? Alguma coisa simples, agradeça. Isso vai gerar muita coisa boa no coração das pessoas, né? Poxa, eu estou sendo visto, né? O que eu estou fazendo está sendo visto, mesmo que simples. O que eu estou fazendo faz parte, né? Então, quando a gente é visto, é lembrado, a gente tem a sensação de estar fazendo parte. Outro dia, uma pessoa, outro dia, né? Uma pessoa, nós estávamos conversando com um casal. E esse casal, como é que foi a semana? Aí esse rapaz chegou para mim e falou assim: olha, nós começamos a conversar ontem. Eu falei assim: ontem? Mas o que aconteceu? Como foi a história do final de semana? Aí ele chegou e falou assim: olha, eu tive um compromisso no domingo de manhã e acabei me atrasando nesse compromisso. Quando eu cheguei um pouco tarde para o almoço. Quando eu cheguei para almoçar, quando eu me assentei à mesa para almoçar um pouco tarde, eles já tinham almoçado. Quando eu sentei para almoçar, a esposa e os filhos se levantaram. Aí eu fiquei olhando aquela cena, imaginando aquela cena. Aí eu falei assim, aí continuamos a conversando e aquela cena na minha cabeça. Aí eu cheguei para ele e falei assim: sabe por que vocês começaram a conversar? Nós nos encontramos na quinta-feira, isso aconteceu no domingo, segunda, terça, quarta. Na quarta-feira eles voltaram a conversar. Eles ficaram segunda e terça sem conversar, voltaram na quarta, na quinta nós nos encontramos. Eu cheguei para eles, nós falamos assim: sabe por que vocês começaram a conversar só na quarta-feira? Porque você não chegou em casa no domingo. Ou seja, o clima que a esposa e os filhos geraram não foi um clima de que alguém que pertence à casa estava chegando. Pelo contrário, quando ele chegou, o filho e a esposa levantou, a esposa levantou e os filhos automaticamente foram atrás. Por quê? Por causa do que aconteceu, eles não gostaram, mas para evitar algum problema, eles alimentaram e não mostraram que ele pertence àquela hora, àquele momento. Quanta coisa de errada a gente faz, né? Quantas ações erradas a gente toma. Falei, por isso que vocês estão em silêncio até ontem, porque você não chegou em casa. Para eles você não chegou em casa. Porque teve um atraso, teve um compromisso, atrasou um pouco mais. Em vez da família chegar, poxa, você atrasou, o que houve, pai, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Conta pra gente, compartilha conosco. Mesmo que eles já tinham almoçado, eles poderiam estar na mesa porque alguém chegou. Pelo contrário, eles levantaram e disseram para o pai: pai, você não chegou. Você não fez parte do nosso almoço. O que aconteceu com o pai? O pai ficou mudo 2 dias. A mulher ficou incomodada e foi buscar conversa com ele. Sem perceber, eles criaram um clima de não pertencer. Será que a gente faz isso? Quando a gente não está
alguma coisa sai errado, será que a gente tem esse procedimento? Será que a gente está fazendo isso com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos? Que por não sair certo aquilo que nós imaginamos, nós acabamos criando esse clima de não pertencer, de não fazer parte. Então, por isso que, às vezes, nós falamos para eles, né? Vocês criaram um clima de não pertencer. Olha o que vocês fizeram, olha o que vocês criaram, olha como que vocês agiram. Realmente o silêncio tomou conta, porque vocês não deixaram ele chegar em casa no domingo. Ele não chegou. Aí o que acontece do outro lado? Os olhos começam a chorar, a ter lágrimas de choro. Se fosse diferente, o silêncio não teria tomado conta daquele dia, daqueles 2 dias, segunda e terça. Se tivessem chegado e falado assim, pai, como foi? O que houve? Você se atrasou? Houve algum problema? Houve alguma dificuldade? O senhor quer compartilhar com a gente? Houve algum problema, alguma coisa? Naquele diálogo, mesmo ele almoçando sozinho, mas com eles na mesa, ele se sentiria melhor. Eu pertenço a essa casa. No momento que a esposa e o filho e os filhos levantaram e saíram, a sensação é, eu não pertenço a essa família. Ou eu deixei de pertencer a essa família. Isso é muito triste. Muito triste. Então, a gente tem que criar esses momentos, ser cautelosos, né? Uma outra ideia que eu gostaria de compartilhar contigo, evite fazer coisas apenas para agradar. Ou seja, um ponto bastante importante é ser lembrado, se dedicar para fortalecer os sentimentos de pertencimento, consequentemente seus relacionamentos não precisam, me perdoe, um ponto bastante importante a ser lembrado é que se dedicar para fortalecer o seu sentimento de pertencimento e, consequentemente, seus relacionamentos, não precisa e nem deve incluir passar por cima das suas próprias vontades, apenas para agradar. Uma relação, para que seja positiva para todos os envolvidos, deve ter como base a verdade. Então faça com amor, com verdade, né? Não faça apenas por obrigação. Faça realmente, elogie de uma forma proposital, né? Intuitiva, né? Mas faça. Aqueles que gostam verdadeiramente de ti e fazem exatamente pela sua essência e personalidade. E não fazem no sentido de se transformar num personagem. Olha, ele está fazendo, então ele é o super-homem do fazer, não. Faça por causa que você quer mostrar para essa pessoa, você pertence a essa casa, você pertence a essa família, você pertence à igreja, você pertence a essa empresa. Então, evite fazer coisas apenas para agradar. Outra ideia, quinta ideia, peça desculpas e perdoe. Nosso Deus, meu Pai da glória. Olha o que aconteceu domingo, nós usamos isso como exemplo. Não houve um perdão pelo atraso, pelo contrário, houve um distanciamento. E aí isso não gera pertencimento, pelo contrário, isso gera abandono. Eu cheguei para essa esposa e falei assim, olha, ele tinha tudo na mão para falar assim, ó, vou embora. As coisas já estão estranhas entre eles. Ele poderia chegar e falar assim, ó, estou indo embora, tchau. É assim? Eu estou tentando me consertar e acertar as coisas, mas é assim, desse jeito, dessa forma. Então, uma outra forma de gerar esse pertencimento, fazer parte, pedir desculpas e liberar perdão. Ninguém é perfeito, todo ser humano está sujeito a falhas, isso inclui você, inclui eu, inclui todo mundo. Dessa maneira, para que se consiga cultivar e manter laços fortes, que os unem, que gera união,
É fundamental pedir desculpas quando cometer erros e também que perdoe quando fizerem algo que te magoar. Não guarde nada disso. É claro que dependendo do acontecimento, pode ser necessário tirar um tempo para refletir, pensar, analisar, conversar. Mas de qualquer forma, busque prazer sempre busque prezar, né? Zelar sempre pelo perdão, mantendo o foco nas coisas positivas que já viveram e ainda poderão viver. Olha só que coisa interessante. A falta de perdão, a falta de perdão nos faz voltar para as coisas negativas. O erro, a falha, o falar, o agir. A falta de perdão nos faz olhar tudo para aquilo que é ruim. Tudo para a situação ruim. A falta de perdão nos leva a um estado de ansiedade negativa. A gente só começa a produzir na mente coisas negativas. A gente começa a antecipar na nossa mente coisas que não existem, que nem poderiam existir, mas começamos a produzir coisas negativas na nossa cabeça. Coisas ruins na nossa cabeça, coisas difíceis na nossa cabeça. Então, por isso que a palavra de Deus nos ensina, Pedro nos fala, para nós lançarmos toda a nossa ansiedade em Deus, em Cristo, levar os nossos pensamentos cativos, ou seja, presos, até Jesus Cristo. Não deixar esses pensamentos fluírem para o lado negativo. Construir ações, tendências negativas. A falta de perdão faz isso. A falta de perdão nos faz ficar estacionados no lugar ruim e negativo. Agora, quando eu perdoo, a minha visão é para o lado positivo, vai melhorar, eu vivi coisas boas, eu começo a pensar em coisas boas e a imaginar coisas boas e a projetar coisas boas. O perdão nos faz isso. E a falta de perdão nos leva para coisas negativas e ruins. Para poder gerar esse senso de pertencimento, peça perdão. Às vezes falou de uma forma grossa, de uma forma ignorante, bruta, ameaçadora. Às vezes falou de uma forma pesada, com palavras pesadas, peça desculpas. Ou quando alguém falar com você de forma pesada, ignorante, com um tom de voz estranho, esquisito, opa, não estou te entendendo, que tom de voz é esse? Perdoe também. Isso gera senso de pertencimento. Uma outra coisa muito importante nesses pontos, né, nessas ideias que nós estamos dando, dentro desse assunto, capítulo 1, versículo 10 de Provérbios, o pertencimento, comunique de forma clara e gentil. Uma das coisas muito ruins é que a pessoa faz uma leitura da nossa fala errada. Mas por que ela faz uma leitura errada do que nós estamos falando? É porque não há clareza na minha comunicação. Não há uma palavra gentil na minha comunicação. A comunicação é um ponto de extrema importância em qualquer tipo de relacionamento, pois é por meio dela que os envolvidos podem se entender. Nesse sentido, é necessário que adote o hábito de falar sobre o que sente. Falar o que sente. A gente às vezes é muito superficial. Às vezes nós permitimos que a superficialidade gere em nós uma casca. Casca é como uma ferida, né? Então a casca protegendo aquela camada de dor. E às vezes essas cascas, que não é a comunicação que fala do que se sente, quando a gente mexe, há uma grande dor. Como que é falar o que eu sinto, o que se sente? Coloque a sua opinião. Olha,
um exemplo muito bobo, mas muito prático. Olha, eu não gosto daquela cor vermelha. Olha, a cor vermelha é fantástica. Às vezes a pessoa vem com uma fala tão motivada, tão feliz, que acaba inibindo o nosso sentir a realidade, a verdade, e a gente põe uma casca. É legal. E aí quando a gente vai estar realmente dedicado, ou seja, a aceitar o vermelho, você não quero vermelho não. Ei, mas outro dia se eu falei do vermelho, você falou que tudo bem? É porque a alegria, o entusiasmo de quem falou não permitiu eu sentir, eu falar como eu sinto. Interessante isso, né? Então fala o que você sente. Olha, eu não gosto do vermelho. Podia ser azul, não podia? O que você acha? Então, falar de suas necessidades, dizer quando algo que o outro fizer lhe incomodar. É claro, incentivá-lo a fazer o mesmo, né? Assim como você e seus entes queridos irão se conhecer melhor, e ficará mais fácil sintonizar as estações para se manterem sempre unidos. Agora, não é falar de uma forma ignorante, né? É como, por exemplo, nós temos tem um curso de noivos que fala sobre herança familiar, aliás, fala sobre convívio, né? E uma vez um noivo, né, sempre levava a noiva para pescar, 5 horas da manhã, a mulher levantava, toda equipada, toda guardada, toda cheia de creme, de repelente, ia para lá pescar, 5 horas da manhã. Aí eles casaram, né, passou-se 6 meses, casamento aquela coisa toda, tal. Depois de 6 meses ele fala assim, amor, semana que vem nós vamos pescar. Quando ele falou, amor, semana que vem nós vamos pescar, a mulher ficou histérica, descompensou. Eu odeio pescar, Eu tenho pavor de pescar. Ele falou assim, mas não estou entendendo. Quando éramos noivos, nós íamos, eu ia contra a minha vontade. Por quê? Ela não falou o que sentia. Falar, as pessoas às vezes ficam com medo de falar o que sente, de expor as suas emoções. Isso não vai desmerecer, não vai desqualificar. Isso não é necessário você ficar amedrontado em relação a isso. Isso é bom. É melhor do que às vezes nós colocarmos uma casca. E aí quando alguém mexer, vai ver que tem uma ferida lá embaixo, que não foi tratada, que não foi acertada. Mas também não é falar o que sente de uma forma ignorante, estúpida, agressiva, competitiva. Olha, você me desculpe, mas eu não gosto muito disso. Não sei porquê, mas eu não gosto muito disso. Não gosto, sei lá, não me sinto confortável, não me sinto bem. Pronto, você falou. Podemos fazer uma outra coisa, podemos fazer algo, podemos mudar isso, enfim. Falar o que sente. E para encerrar, isso você traz as pessoas para com o seu convívio. Fortalece esses laços. Há algo precioso, né? Por exemplo, eu conheço um casal que se o irmão falar para a irmã assim, vou fazer uma surpresa para você. Se ele fala isso, ele está comprando briga. Por quê? Ela já falou para ele, olha, eu sou extremamente curiosa. Olha só, então, se ele vai fazer uma surpresa, se ele ficar anunciando surpresa, ela vai ficar muito mais agitada por causa da curiosidade do que pela surpresa. Olha só. Olha que coisa interessante. Então ele já se precaveu. Então ele vai evitar alguma coisa desse tipo. Comunique, fale, conversa de forma clara e gentil. O filho não fez alguma coisa legal, não é só dar uma bronca, não falar assim, vem cá, isso não foi legal por causa disso, me incomodou por causa disso. Eu acho que incomodou a casa por causa disso, ok, beleza? Vamos ver se a gente consegue evitar? Maravilha. Uma outra ideia também muito bacana, tenha interesse pelas pessoas,
empatia. Tem muito pai que está lá deixando o filho se quebrando na internet para lá, não pergunta como foi a matéria, não conversa sobre o aluno, não conversa sobre a escola, não conversa sobre os professores, não conversa sobre as atitudes, não participa. Empatia, ter interesse pelas pessoas é ter empatia pela vida delas, pelo problema delas, ou pela vida delas, por aquilo que elas passam. Com isso, pode acontecer que você precise, quando há empatia, você se envolve com as pessoas, você ajuda, você participa, você estaria, mesmo que às vezes não é necessário, mas você se colocou à disposição, olha, qualquer coisa eu estou aqui para te ajudar. Talvez, a gente praticando esses 7 princípios, vamos dizer assim, a gente consiga muita coisa bacana. E dentro se ter interesse pelas pessoas, seja gentil, se aproxime, pergunte e ouça com atenção, porque assim as novas conexões, esses novos relacionamentos poderão acontecer e agregar ainda mais para nossas vidas, e para as nossas vidas a felicidade, o prazer. Bom, eu acho que ficou legal. Semana que vem eu vou falar sobre terminar o capítulo 1, quinta-feira, e nós vamos entrar no capítulo 2, Vai ser bem rápido, Senão a gente vai ficar aqui 300 anos falando sobre o livro de Provérbios. Vai ter muita coisa. Além dessa fronteira, Existe muita coisa além desses limites, de sabedoria. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós, tá bom? Vamos ver se a gente consegue colocar em prática. Refazendo aqui de uma forma bem legal, rápida. Primeiro, dedique tempo aos seus relacionamentos. Segundo, desfrute de cada momento com plenitude. Terceiro, demonstre sua gratidão. Quarto, evite fazer coisas apenas para agradar. Quinto, peça desculpas e perdoe. Sexto, comunique de forma clara e gentil. E sétimo, tenha interesse pelas pessoas. Aí a gente consegue fazer com que essas pessoas se sintam parte da história ou de algo maior do que elas. Maravilha? Bom, vamos orar. Domingo, quinta-feira tem mais coisa boa. Quinta-feira a gente vai falar mais coisas boas. Tenho certeza que com certeza vai nos ajudar no nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, sua família. Vamos pedir a Deus para poder estar nos abençoando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, nós te louvamos porque desde o início da criação humana, o Senhor, meu Pai, tem desenvolvido essas atitudes conosco. Quando o Senhor criou, meu Pai, o primeiro casal humano, Adão e Eva, a tua palavra diz que na viração do dia o Senhor estava ali presente para ouvir o homem, saber do homem, das suas necessidades, conversar com o homem, se envolver com o homem, Pai. E sempre foi assim, meu Deus. O Senhor gerando sempre, Pai, esse sentimento de estar pertencendo a algo muito maior do que nós, que é os céus, que é a Tua presença, Tua glória, Tua majestade. Jesus, meu Deus, ele veio fazendo isso, agregou 12 discípulos e despertou neles esse senso de pertencerem a algo muito maior do que eles e darem eles o prazer para isso, a ponto, meu Deus, deles não ligarem para a morte, porque eles tinham, meu Pai, no coração deles esse sentimento de pertencer a algo muito precioso. E assim foi, meu Deus Todo-Poderoso, com a igreja primitiva. Meu Deus, estavam indo para as arenas, mortos, ó Deus, de forma cruel, mas eles não abriam mão, meu Pai, da vida e da fé, porque eles tinham essa ideia: eu pertenço a algo muito maior do que eu. Que nós possamos, meu Pai, com a Tua ajuda, desenvolver esses itens e sabermos, ó Deus, que fomos escolhidos, chamados, convidados a pertencer, meu Deus, a algo poderoso, que é a igreja, que é na Tua presença,
ó Deus, em nome de Jesus. Seja conosco, meu Pai, em nome de Jesus, seja com a nossa vida, seja o meu Deus Todo-Poderoso com o nosso lar, seja, meu Deus Todo-Poderoso, com a nossa casa, com os nossos filhos, seja com esta casa, meu Deus, e ajude essa casa, ó Deus, a desenvolver esse sentimento de pertencimento. Veremos, meu Pai, jovens menos distantes e mais envolvidos com a família e o lar. Iremos ver, meu Deus, famílias mais comunicativas. Iremos ver famílias mais, meu Deus, envolvidas uns com os outros, alicerçados uns com os outros para a glória do Teu nome. Pai, nos ajude, meu Deus. Satanás, ele é contrário a isso, ele nos isola, ele nos afasta. Satanás endurece o nosso coração para não pedirmos perdão e nem perdoar e nem sermos gratos, pelo contrário. Mas quando, meu Pai, nós quebramos isso, nós vamos gerar, meu Pai, lares fortes, lares sadios, lares, ó Deus, abençoados para a glória do Teu nome. Meu Deus, por isso nós te pedimos, estenda as Tuas mãos sobre essa casa, livra, abençoa, guarda, protege de uma forma muito preciosa e poderosa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém e amém, Jesus. Amém, amado de Deus, maravilha, louva a Deus pela sua vida, por esse tempo que nós passamos juntos, né? Por nós estarmos juntos ao meio-dia, no encontro, no programa Encontro com a Palavra. Que Deus possa nos ajudar a desenvolver essas atitudes e gerarmos lares fortes, famílias fortes, empresas fortes, igrejas fortes. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até amanhã, quarta-feira, às 11h30 da noite, de 11h30 à meia-noite e 15, e até quinta-feira, ao meio-dia, em nome de Jesus. Um grande abraço, boa tarde, uma tarde linda e maravilhosa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.